Boa noite a todos itaibenses, boa noite a todos que se faz presente aqui nesse momento. Desde já quero declarar para todos cidadãos itaibenses, a toda a população, que a gente estamos, através dos inquéritos que já foi concluído sobre a CPI, estamos dando, na verdade, finalizando e passar também para os órgãos competentes as informações que a gente já teve nesse longo desse trabalho e também deixar para todos que é um trabalho sério, um trabalho digno e que a gente vamos fazer o máximo que pode para a transparência chegar a cada um do nosso município, para cada um cidadão itaibense. Então, como se faz presente aqui o vereador Jorge, a presença dele, a presença da vereadora Dinha, vereador de Dias e também do nosso jurídico, Dr. Saulo. Seja bem-vindo e vou passar a palavra para ele fazer o uso das palavras aqui do relatório da CPI, de algumas páginas. Boa noite a todos, tá certo, que nos assistem, que estão presentes aqui. Nós vamos fazer aqui um resumo, basicamente, do relatório que nós assessoramos à CPI, tá certo, para explicar o que encontramos realmente, né, nesse relatório. Vale salientar que alguns pontos iniciais. A CPI foi criada, tá certo, teve legalidade e constitucionalidade na criação da CPI, tá certo? E o objeto da CPI foi a investigação do transporte no município de Itaíba, tá certo? No período de 2021 a 2023, certo? Então, o objeto principal foi o transporte. A CPI enviou vários ofícios ao Poder Executivo solicitando informações, assim como depoimentos tanto de servidores como de agente político. Todavia, em nenhum momento o Poder Executivo atendeu a CPI em fornecer documentos ou até mesmo em depoimento de servidores e agentes políticos que compõem o Poder Executivo Municipal, tá certo? Então, a CPI trabalhou com o que tinha, com informações externas, baseadas principalmente no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, tá certo? Onde tem lá as informações do tome conta e tal. Então foram apurados alguns elementos, como o que tivemos e obtivemos lá foram as licitações realizadas no município para o transporte. Em 2021, não tivemos licitações, pelo menos não consta lá no portal de transparência do TCE. Mas 2022 e 2023 tivemos licitações. E nos detivemos basicamente a alguns pontos dessas licitações. Em 2022, foi encontrada uma dispensa de licitação, tendo como objeto transporte administrativo para servir às secretarias do município. Ora, dispensa de licitação só em caso emergencial. Exemplo, início de um governo e por um período muito curto de tempo, enquanto se faz a licitação na modalidade legal, mas foi utilizada a modalidade de dispensa para esses serviços. Consideramos um pouco estranho esse posicionamento, tá certo? E dispensa de licitação. E, além do mais, essa licitação em 2022, no valor de 1.200.000 aproximadamente, tivemos ainda um aditivo nessa licitação, nessa modalidade de dispensa, algo também bastante estranho, sem promover a devida modalidade de licitação, ou seja, um pregão ou outra modalidade, tá certo? E fizemos todo um relatório baseado nesse tipo de dispensa e para o objeto que foi dispensado. Em 2023,
o Poder Executivo realiza para o transporte escolar uma licitação através de pregão eletrônico, no valor de 5.775.000 aproximadamente. Mas logo depois, talvez por falta de planejamento, alguma coisa, a Prefeitura novamente lança mão de uma dispensa de licitação neste período. Como é que se faz um pregão e logo depois faz uma dispensa de licitação para o mesmo objeto, transporte escolar e universitário? Mas universitário a parcela é mínima, no valor de 780 mil aproximadamente. Também consideramos inadequada e até ilegal essa nova dispensa. Você já tinha um pregão, talvez o instrumento não fosse essa dispensa. E relatamos esses 2 pontos em nosso relatório aqui, inclusive com várias jurisprudências, tá certo? Que seriam a dispensa emergencial e o objeto que foi tratado, tanto em 2022 como em 2023. Inclusive, quando se faz uma dispensa dessa, incluímos até a possibilidade de indício de crime em licitação, porque foi utilizada a Lei 8666/93, tá certo? Que está se finalizando a vigência dessa lei, já vai entrar a nova lei de licitações, que já está vigente, inclusive, quem queria utilizar, poderia utilizar, tá certo? A 14.133. E quando você diz que fizemos nosso CPI, elaborou o relatório, e o artigo 89 da Lei de Licitações, a 8666/93, é muito claro, quando diz dispensar ou ineligir licitação fora das hipóteses previstas em lei ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou inegibilidade. Ou seja, o fundamento para a dispensa da licitação utilizado pelo Poder Executivo foi o artigo 24, inciso 4. Mas isso seria para situações bastante emergencial e excepcionais. Não quer dizer que você tenha uma situação emergencial ou de calamidade pública que você possa fazer licitação para todos os objetos. Não. Tá certo? Outro ponto que observamos também, e que são citados vários juristas para o caso, como também jurisprudência, tá certo? É a prática, ou indícios de prática de um ato de improbidade administrativa também, neste caso, já baseado na nova lei de improbidade. Mas a nova lei de improbidade se refere a dolo. Mas como é que se faz uma dispensa e logo depois faz um aditivo? Então, tinha uma vontade livre e consciente, dentro da nossa ótica da CPI, de realmente praticar aquele ato, tá certo? Mas as autoridades, os órgãos competentes vão analisar que deve ser enviado, né? Por exemplo, constitui ato de improbidade administrativa que atenta com os princípios da administração pública, a ação ou omissão dolosa, que viola os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, o artigo 11, caracterizada por uma das seguintes condutas: frustrar em ofensa à imparcialidade o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vista à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiro. Viola os princípios norteadores e disciplinadores da administração pública. Consideramos, tá certo? Porque quando se pratica uma dispensa, além da fundamentação, o objeto é bastante importante. Não é qualquer objeto você possa realizar uma dispensa de licitação, mesmo na lei que está se finalizando agora a sua vigência, tá certo? E a comissão entende que, neste caso, houve inadequação e ilegalidade nesses processos de dispensa, tanto em 2022 como em 2023. Porque, pasmem, senhor, em 2023 se faz um pregão eletrônico. E logo depois, 1 ou 2 meses depois, se pratica uma dispensa com o mesmo objeto. E em 2022, uma dispensa para transporte administrativo, onde está o planejamento do Poder Executivo, desídia para o caso, talvez, tá certo? E
ainda se faz um aditivo dessa dispensa. O aditivo tem que ter proposta mais vantajosa, preço, uma série de coisas, tá certo? Instrumento consoante a legislação que rege a matéria. Então, a comissão considerou a inadequação, ilegalidade e com indícios de prática de atos indevidos nessas duas dispensas. Foi o que a CPI conseguiu apurar, porque não tivemos acesso à execução dessas licitações. Houve a recusa em enviar vários documentos à Comissão Parlamentar de Inquérito, porque a licitação você tem duas fases, tanto a elaboração como a execução do serviço. Tá certo? E houve essa recusa, inclusive com depoimentos também, porque você teria que ter fiscal de contrato, enfim, tudo isso aí. Então, a CPI conseguiu apurar nessa investigação sobre o transporte do município, nesses dois exercícios financeiros, 2022 e 2023. 2021 não aparece nada, tá certo? E não está publicado nada no portal de transparência do Tribunal de Contas. Não é no portal, é no Tome Conta, né? É uma espécie de um portal mesmo, tá certo? Transparência. São essas considerações, o relatório traz fatos, elementos aqui, tá certo? Tanto com doutrina como jurisprudência, e mostrando os atos perpetrados nessas duas dispensas de licitações. Eu encerraria e a comissão vai dar andamento ao relatório dessa CPI. Ok? Obrigado a todos. Obrigado, doutor, pelas palavras. Agora, dando continuidade no trabalho, vou passar aqui a palavra para o vereador Jorge, que se faz presente. Boa noite a todos e a todas. Em nome do presidente, quero saudar a mesa e deixar o esclarecimento. Com certeza, as palavras do Dr. Saulo, muito importante. Estamos finalizando essa CPI, com certeza vai ser encaminhado, que a própria Justiça analise direitinho e vai ser avaliado com certeza. E vamos querer a resposta positiva, para que a gente possa passar para as pessoas o fundamento da CPI. Então, a gente trabalhamos, iniciamos essa CPI e finalizamos. E, se Deus quiser, com a resposta positiva, para que a gente possa esclarecer ao nosso povo itaibense. Então, eu quero deixar a palavra ao presidente e agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado. Dando continuidade aqui às palavras do vereador Jorge, também passar a oportunidade para a relatora, a vereadora Dinha. Boa noite a todos aqui presentes. Em nome do presidente da CPI, Gessé Tenório, eu saúdo todos os homens. E em nome de Eliane, funcionária da Câmara, eu saúdo todas as funcionárias também aqui da Câmara. Iniciamos o estudo da CPI, não é? Dos transportes escolares, onde vimos... podemos observar muitas falhas nos transportes, tanto os escolares como outros, ônibus, passando do tempo, como nós aprovamos 10 anos só de uso dos ônibus, podemos observar que tinham ônibus aí de há mais de 20 anos, ônibus quebrado, faltando freio, levando em risco a vida da população itaibense, não é isso? Dos estudantes. E hoje, com o nosso jurídico, doutor Saulo, podemos finalizar, não é isso, com vários pareceres que são inadequados e que precisam ser analisados, né, pelo Ministério Público e outros órgãos aí. Então, vamos esperar
ver as falhas, ver o que pode acontecer, para que no próximo ano venham as melhoras para o nosso município. Então, essas são minhas palavras e, desde já, agradeço a todos aqui presentes. Sobre o uso das palavras da vereadora Dinha, também eu quero dar oportunidade ao presidente da Casa, da Câmara, Heraldo Pequeno, que queira fazer algum esclarecimento, se sinta à vontade. Boa noite aqui aos nobres colegas vereadores, ao presidente, relatora e os membros da comissão da CPI. E aqui o jurídico, o doutor Saulo, hoje está aqui, nós estamos encerrando essa CPI. Aonde, doutor, hoje também nós temos uma reunião, daqui mais um pouquinho, nós temos reunião aqui na casa, onde vai ser encaminhado esse relatório que o senhor passou aqui para ser colocado em votação. E após isso aí vai ser encaminhado para o Ministério Público, o Tribunal de Contas, todos os órgãos que for necessário, que a gente vai estar aí junto com o senhor, nos representando aqui a CPI, que é o caminho que nós temos que tomar, mostrar a realidade do que vem acontecendo, entrar com as ações também onde foi feito os requerimentos, pedindo ao gestor, ao secretário que comparecesse, que respondesse. Até agora nós estamos finalizando e não teve nenhuma resposta por esses requerimentos que foi feito, né? E a gente vai entrar com essa ação em cima de tudo isso daí, Gessé. Você encaminha daqui a pouco aí vai ser colocado em votação esse relatório aí, onde foi finalizado pelo Dr. Saulo, todos os pareceres que foi colocado aí pelo jurídico, e a gente coloca em votação daqui a pouco na reunião ordinária que nós temos hoje, que hoje hoje é dia 14, onde vai ser encerrado, a partir da manhã, que a Câmara está em recesso, os vereadores, né? Mas a Câmara vai estar aberta aí até dia 22, e nós vamos ter um recesso também do dia 22 até o dia, se eu não me engano, até dia 3 do mês que vem, é quando a Câmara vai voltar novamente às atividades. Então, a palavra fica com você, presidente, aí, onde você vai fazer a finalização aí, da apresentação dos documentos. Obrigado, presidente. Algum dos vereadores quer fazer mais algum uso da palavra? O doutor Saulo quer fazer uso da palavra. Então, desde já, quero deixar aqui meu grande agradecimento a todos de Itaíba, quando eu falo Itaíba, dos distritos, zona rural, que vem acompanhando esse trabalho desde a primeira sessão da CPI, que o objetivo é sobre os transportes do nosso município, os transportes escolar, principalmente, e também de outras secretarias que se enquadram. E esse relatório das licitações e mais outras situações que está aqui em mão, aonde vai ser colocada agora à noite em votação. E também, desde já, eu me sinto, reafirmo esse compromisso de encaminhar para os órgãos competentes da nossa cidade e também do nosso município e estado, para que seja tomada as medidas cabíveis, porque aqui já está o relatório que foi pronto pelo conhecimento que a gente temos em ser fiscal do município e também do nosso jurídico, Dr. Saulo, que é uma pessoa que vem fazendo um trabalho digno, um trabalho sério, igualmente a gente aqui. E o objetivo que eu acredito que todos de Itaíba já tenham conhecimento, é melhoria para a população e esclarecer algumas coisas que tem em sombra de dúvida e outras que a gente tem a realidade, mas quem tem que tomar as providências competentes, que seja o Ministério Público, que seja a Polícia Federal e que seja mais outros órgãos competentes, porque aqui o relatório vai ser encaminhado e assim o nosso compromisso com o povo de Itaíba é isso, é trazer a transparência e a resposta vem, se Deus quiser, para todos os itaibenses, desses órgãos que eu acabei de falar agora. Então, desde já eu finalizo aqui a reunião. Muito obrigado a todos que compareceram, todos que estão vindo pelas redes sociais e a todos que estão aqui também no plenário, ao nosso amigo Dr. Saulo, a esposa dele, que obrigado, e todos os funcionários se faz presente, o menino da filmagem, e que aqui está finalizado o procedimento
sessão da CPI. Finalizado desde já e esperamos um bom resultado. Fiquem todos com Deus, até a próxima.